Vamos dar início então à nossa aula sobre os formatos de arquivo. Por que eu trouxe essa questão dos formatos de arquivo no início do nosso curso? Eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo entre três formatos específicos, tá? É um JPEG, um TIFF e um negativo digital, que é o arquivo nativo da própria câmera fotográfica. Esse negativo digital, para quem não conhece, está disponível em todas as câmeras profissionais. Então, para quem não sabe como acessar ele, como salvar através desse sistema, é só consultar o manual da própria câmera, e eu também vou deixar um artigo ali explicando como funcionam esses formatos, tá? De qualquer forma, eu vou mostrar na prática dentro do Photoshop a diferença entre cada um deles, desses três que eu escolhi especificamente, e o que é um negativo digital. Então, para quem não está acostumado, nunca entrou em contato com o negativo digital, é interessante mostrar os recursos que esse negativo nos permite para fazer uma edição dentro do Photoshop, como poderíamos fazer na época do negativo digital antigo, por exemplo, onde a gente tinha um controle melhor de exposição na hora da revelação. Então, o negativo digital nos permite ter controle para revelar essa imagem de uma forma mais próxima de um negativo digital real, onde o controle de exposição fica melhor, né? Nos traz mais informação e mais qualidade, diferente de quando essa imagem já foi processada e nós queremos ajustar alguma questão de luz e sombra e esses recursos não estão mais disponíveis, então a gente apenas mexe nos pixels que já existem processados dentro da imagem. Tá? Então vou mostrar aqui na tela do computador agora em relação à quantidade de megabytes, tá? Então o espaço físico que esse arquivo está ocupando dentro do computador. Esse arquivo RAW aqui tem 81 megas, tá? E ele deu origem aos outros dois porque eu salvei para exemplificar. Mas, por exemplo, esse arquivo aqui, ele tem uma profundidade de 16 bits. Algumas câmeras profissionais, elas permitem até 32 bits, então é uma quantidade de informação muito grande. Nesse caso, a gente tem 16 bits, que são 16 bits por canal RGB, e ela está ocupando um espaço de 81 megas, tá? Quando eu processei o TIFF, eu também já deixei essa opção de 16 bits. Para quem também não entende a profundidade de bits, também vou deixar um arquivo lá com toda a explicação. Mas aqui também salvei esse TIFF com 16 bits, porém ele ficou com 266 megas. Então ele ficou um arquivo muito maior, né, do que o nosso arquivo negativo digital aqui. E ainda assim ele está compactado, então eu coloquei uma compactação LZW, e aí, mesmo assim, ele ainda ficou um arquivo bastante grande. Aqui eu não tenho os mesmos recursos que eu tenho negativo digital, apesar de estar em 16 bits. Já um JPEG tem uma diferença bem grande, tá? Então aqui ele sofreu compactação, dá pra ver que ele tem 13 megas, né? Então o tamanho físico dele, e reduziu, obviamente, a quantidade de informação que essa imagem tinha para comportar nessa compactação, essa supressão. Então, aqui o JPEG só me permite salvar em 8 bits, eu não consigo salvar em tamanho maior, e ele foi muito compactado. O que acontece? Muitas vezes, quando se vai tratar uma imagem de banco de imagem, ela só está disponível em JPEG. Hoje já tem mais recursos, né? Então já se pode conseguir uma imagem em TIFF, ou às vezes até um negativo digital. Esse negativo digital ele tem várias extensões, porque as extensões dependem da câmera. Então ele pode se chamar RAW, ARW, NEF, câmera RAW, CR2, né? Então a extensão, na verdade, depende da câmera, mas o formato é o negativo digital, o DNG, que é o digital negativo. Então, na hora de escolher, por exemplo, se nós temos essa opção, a ideia é sempre escolher um negativo digital para dar início ao processo com mais qualidade. Se não, pode ser um TIFF, pode ser um formato, um PNG também tem qualidade, um formato que traga a maior quantidade de informações possíveis. E, né, na ausência disso, se for necessário iniciar com o JPEG, ok, mas a gente já sabe que não vai ter o mesmo resultado. Então é importante saber essa diferença. Eu vou mostrar agora na sequência, dentro do Photoshop, como abrir esse negativo digital, quais são as opções legais para a gente editar ele ali, e um comparativo com o JPEG, que é um comparativo mais drástico para mostrar visualmente essa diferença, tá? Então a gente vai ver isso na sequência agora.